E está no ar mais uma resenha reformada da edição do canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. E, como podem ver, usando aqui o mapa da Terra-média, porque nessa resenha, meus irmãos, vamos passear sobre o tema da arte, o tema da música, o tema da cultura pop, um tema nerd, com uma figura muito ilustre. Eu tenho certeza que você vai adorar. Por isso, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. E não saia, porque está no ar mais um resenha reformada do canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Meus irmãos, então sem mais delongas, a nossa resenha reformada deste mês de junho será com a presença do nosso irmão querido que você conhece, eu nem preciso apresentar, né? Guilherme Amarino, pastor Guilherme Amarino, do Projeto Sola, do podcast Bananas São Radioativas, junto com o pastor Alexandre Antunes, o canal Peregrino da Alvorada. A gente vai estar colocando todos eles aí na inscrição do vídeo. Pastor, legal. Satisfação. Bem, satisfação é minha, pastor, falar com você aí. Então, nós estamos num canal que é cantando e contando as Escrituras. E se eu posso ser um pouco ousado, eu consigo definir a iniciativa sua e dos demais integrantes do Projeto Sola como isso. Um objetivo de formar um projeto de cantar e contar as Escrituras. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse projeto, pastor. Exatamente essa era a angústia antes da gente ter essa iniciativa e a primeira gravação do Projeto Sola, que foi em 2014 e a gente lançou em 2015, que é o Projeto Sola Volume 1, que é onde tem Redenção, Isaías 53, Forte Mão, Então Caí e Confiança. A gente tinha muita dificuldade na época em encontrar músicas novas que se apoiavam na escritura das seguintes formas. Obviamente, sempre tem, ao longo de todas as épocas, música que se baseia na escritura. Sim. Mas a gente tinha dificuldade em músicas que explicavam com cuidado doutrina, com poesia, com firmeza, com objetividade. E músicas também que cantavam a própria escritura. Porque, por exemplo, eu cresci numa igreja que tinha muita prática de cantar tanto aqueles corinhos antigos, quanto Vencedores por Cristo, e os próprios hinos do nosso hinário, e muitos deles são as próprias frases que estão na Escritura Sagrada. Claro. Seja no Salmo, seja nos cânticos do Apocalipse, nos cânticos neotestamentários no geral e tal. E eu tinha muita falta disso, sabe? E aí a gente compôs algumas canções, mostrou um pro outro e começou. E sempre essa linha seguiu todos os álbuns do Projeto Sola. Então, dos mais antigos até os mais novos, a gente propõe isso. Cantar ou literalmente a Escritura Sagrada, ou boas explicações já enfatizadas e ratificadas, né, pela história da igreja, ou então explicações de doutrinas, e até mesmo, você falou um negócio legal, cantando e contando as Escrituras. Porque a Escritura é uma grande história, é uma grande narrativa. Isso. E aí você vê vários personagens, né? Então você tem a própria Maria que encontra Jesus quando ele ressuscita, a mulher adúltera, você tem Pedro, você tem Lázaro, você tem vários personagens que a própria história deles, a relação que eles têm com Deus, conta pra nós alguma coisa, a gente se espelha um pouco neles também, né? E eles, muitos deles também são tipologias de Cristo para representar, pra gente fazer a gente entender ainda mais a história da redenção. Então, o Projeto Sola se baseia bem nessas três linhas. Assim. Legal. E é exatamente isso que Deus faz, né? Ele usa não pessoas perfeitas, mas pessoas quebradas, como as personagens da história da Bíblia, na história da igreja, pessoas como eu e você, para que a sua perfeita vontade se manifeste. É o grande tapeceiro. E há muitas pessoas hoje nas igrejas, principalmente igrejas evangélicas, pastor Guilherme, que têm essa vontade de fazer o que vocês fizeram e foram bem-sucedidos. Mas de forma muito prática, se o senhor pudesse dar 3 dicas para aquelas pessoas que estão tentando, ainda estão nos estágios iniciais, para elas não desistirem, porque nós precisamos disso. Essa relação de cantar e contar as Escrituras é algo que a gente vê na palavra de Deus e a gente não pode perder isso de vista. Eu acho que as 3 coisas elas têm a ver com estudo, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas sem ter a preparação,
sem Certo. estudar, sem fazer a parte que a gente considera, entre aspas, chata. E não é chato estudar, é muito prazeroso. Então, estude as escrituras, Sim. estude teologia, vai atrás da história da igreja, vai atrás dos teólogos que explicaram com afinco a escritura sagrada, se apoie na Bíblia. Não dá para fugir disso. Não precisa inventar a roda, né? Não precisa inventar roda. Estuda escritura, cara, porque isso vai dar o material para informar a letra das canções, para impelir também a gente a cantar e tudo mais. Então, a teologia, ela alimenta a doxologia, a adoração. Com certeza. A segunda coisa, mais voltada para a área técnica musical, é estuda música. A gente precisa estudar música. Muitas vezes a gente acha que sabendo 3 acordes está o suficiente para você tocar na igreja, porque não, Deus não requer muita complexidade. Não, para fazer o simples, você precisa estudar bastante. Para você saber compor uma canção que seja fácil da igreja cantar e acompanhar, precisa de muito estudo. Sim. Você precisa saber as técnicas, precisa saber a construção de uma boa harmonia, a construção de uma boa melodia, o que representa essa construção. Então, estuda música. Terceira coisa, ela tem mais a ver com o fato da gente registrar essas canções. Porque não adianta nada você ser um ótimo compositor, até mesmo ser um ótimo músico ou um ótimo teólogo, e você não ter essa habilidade para registrar isso e propagar isso. Foi uma coisa que faz muita diferença até hoje pra gente. Estuda produção musical. Joia. Estudar produção musical, eu não falo à toa, assim, vai permitir com que você veja não só o seu instrumento, mas os outros instrumentos. Como que eles funcionam uns com os outros. É quase como se você for assim, você é um jogador de futebol. Aí você vai estudar só o que um atacante faz, você vai ser um bom atacante. Sim. Mas talvez quando você estiver na posição de construir um time, você não vai conseguir fazer muito com isso. Exatamente. Então, para ser um bom técnico, você precisa saber o que cada posição Todas faz. as posições. Então, estudar produção musical vai te ajudar a colocar a tua canção num patamar que as pessoas vão entender com mais claridade o que você quer dizer. Com a canção, com os aspectos musicais mesmo, e também com a letra, como que a letra pode se encaixar melhor na canção. E aí você vai dizer com mais clareza, mais objetividade, vai informar com mais capacidade a canção. Porque, no fundo, aquilo que a gente faz com a música dentro da igreja, nós servimos a congregação para informar teologia, para fazer as pessoas aprenderem teologia de uma outra forma. Contribuímos nesse aspecto com a igreja. O pastor que está pregando, a gente pode auxiliá-lo com boas canções que darão um material para ele, quando estiver pregando, as pessoas encaixarem as coisas e fixarem ainda mais o texto sagrado. Então é bem importante isso. É porque quando a gente olha em Apocalipse, né, pastor, nós vemos a todo momento os santos e os anjos cantando e louvando. Várias então canções. A gente já aproveita e já ensaia, né? Exatamente. É um prelúdio da prelúdio daquilo que há de vir. Huckmacher, certa vez, falou que a arte não precisa de justificativa. O que o senhor acha dessa fala e se ela se aplica em qualquer contexto, até mesmo no contexto cultico, pensando na música? E se ela não precisa de justificativa, ela precisa de limite também ou não? Essa frase ela vem na tradução do livro que a editora Ultimato publicou. O nome original, no tradução do holandês para o inglês, é Art Needs No Justification. O Huckmacher, ele era um bom teólogo, estudava muito teologia, quanto também estudava história da arte. História da arte. O que ele quer dizer com arte não precisa de justificativa, aí você precisa ler esse livro para não mal interpretá-lo. Link na descrição também, onde você pode adquirir. É que a arte é uma dádiva do Criador. Então, ela sendo uma dádiva de Deus, ela trabalha em seus próprios aspectos. Então, ela não se rende a outros aspectos. Ela tem suas próprias regras. E dentro das suas próprias regras, ela não precisa de uma desculpa para fazer arte. Um artista, quando ele é vocacionado por Deus para tal, ele não precisa de uma desculpa. Porque se ele der uma desculpa, ele está talvez reduzindo a arte que ele faz. Não significa que, no entanto, que a arte ela não tem função. Você pode fazer qualquer coisa e arte pela arte. Inclusive, isso é algo que o Huckmacher é totalmente contrário. A melhor forma da gente explicar isso é que a arte ela não precisa de justificação, não de justificativa. Entendi. Porque eu não preciso, nesse aspecto, o chamado do cristão, não é redimir a arte. Antes é trazer a possibilidade da redenção dada pelo nosso Senhor Jesus ao indivíduo, ao homem. Então, a gente não tem esse desejo meio utópico de trazer redenção à cultura nesse sentido. Antes vivemos na cultura, discernindo o que é bom ou ruim, e aí nós produzimos também cultura. Por isso que não precisa de justificação. Porque quem é justificado? Eu e você.
E nós, como indivíduos justificados, fazendo parte do povo justificado de Deus, produzimos artes que glorificam a Ele. E aí essa arte que glorifica a Ele, ela pode ter diversas funções. Sim. Ela pode funcionar no culto público, e ela vai obedecer algumas regras, alguns princípios. Sim. Ela pode funcionar também para entretenimento, para festividades, para o nosso prazer, para contar histórias que talvez não tenham a ver diretamente com o culto público, mas também glorifiquem a Deus, também tenham um peso confessional, porque afinal quem é cristão, antes da arte necessariamente ser cristã, quem é cristão é o artista que a produz. Sim. Eu dizia, Calvino, né, o teatro da glória de Deus. Isso, né? Exatamente. Está para além, né, do culto, mas não ignorando isso. E o senhor comentou essa questão de entretenimento, e eu sei, né, como falamos no início, que o senhor não transita apenas na arte da música e do canto, principalmente as chamadas artes de massa, né, que está muito a ver com a cultura pop, e também eu gosto muito, né, me identifico com isso, e eu percebo, pastor Guilherme, não sei se é uma forçação minha, mas eu percebo que no nosso contexto da fé reformada, parece que há um contexto e um solo que dá para a gente conciliar essas coisas. E o Peregrino da Alvorada, o Bananas São Radioativas e outros programas também de pessoas que estão fazendo isso, prova isso. Por quê? Se essa minha interpretação, essa minha leitura crítica, ela flui. Por que você acha que na fé reformada a gente consegue transitar em meio a essa cultura pop, esses muitos personagens, Senhor dos Anéis, Star Wars, Marvel, DC, games? Por que a gente consegue fazer esse casamento e ser um casamento duradouro e até flui? Eu acho que vem de uma boa interpretação da Escritura Sagrada. Porque, por exemplo, quando você olha o que os reformadores foram falando dos personagens bíblicos, aí você olha para Salomão, por exemplo. A gente tem alguns livros registrados de Salomão que se tornaram canônicos. Sim. Agora, quando é dito sobre as obras de Salomão, quando você vai vendo os relatos de reis, de crônicas, é dito que Salomão escreveu ainda muitas coisas sobre botânica, sobre os animais, sobre arte e cultura. Então, Salomão, além de ser um bom rei e também deixar para nós Provérbios, deixar para nós ali Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, você observa que também ele era um cara muito capaz em ler o mundo com discernimento. O que isso quer dizer para nós? Calvino vai utilizar, você já falou isso, o teatro da glória de Deus. Sim. E ele fala que a criação, ela traz para nós uns vislumbres das centelhas da glória de Deus. Sim. Então, tanto a criação, ela mostra a glória de Deus, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, quanto também as obras geradas pela humanidade, com habilidade, com fervor, com muita técnica e tudo mais, também vislumbram o fato de que nós somos não apenas feitos, mas criados à imagem e semelhança de um Criador. Sim. E por isso a nossa criação ela também tem ecos da própria criação. Exato. Também é um vislumbre dessa... o Abraham Kuyper chamou de graça comum, graça a gente pode comum, chamar sim, de grande graça ou outros nomes, mas o fato de que um ser humano é capaz de contar uma história que outro ser humano gosta, ele se relaciona com aquilo e temas profundos da nossa existência são tratados, é algo incrível. Sim. E aí a gente vai para a cultura e toda a produção cultural, ela, em bastante resumo, ela é uma relação do ser humano com a criação. Sim. Então eu olho essa criação, eu a interpreto e volto a alguma coisa. Então a produção cultural, inevitavelmente, ela traz uma interpretação do que aquele indivíduo, do que o artista tem sobre o mundo. Sim. A cosmovisão dele, digamos. A cosmovisão, exato. Só isso já é assim, prato cheio para o que a Reforma Protestante representou para nós em termos de pregação do Evangelho, análise da cultura e a ênfase numa vida para a glória de Deus, discernindo o que é de fato graça comum, sim, o que é verdadeiro e o que é mentiroso, o que não nos diz a respeito, o que nós temos que trazer a antítese do Evangelho para combater. Então, por que a gente faz isso? Porque eu olho para a cultura, eu abro o meu streaming preferido, eu vou ver filmes, e num filme eu vou ver coisas que são reflexos da graça de Deus, sim, que trazem verdades, mas eu também vou ver coisas que são
reflexos da queda do homem. Da queda do homem. E aí, a história da Reforma Protestante, da nossa teologia, todos os puritanos do século XVII, você vê depois os calvinistas holandeses, depois você vê o próprio, esses que estudam arte, né? O próprio Huckmacher, Herman Doyer, depois Calvin Silver nos Estados Unidos, e vários outros autores que trazem essa reflexão, eles buscam trazer com discernimento uma relação com as várias camadas do ser humano. Sim. Porque nós não acreditamos que, a partir do momento que nós somos redimidos por Cristo, nós somos descolados do mundo. Sim. Nós permanecemos aqui. Então, trazer relações e propor coisas faz parte de um verdadeiro cristão. Jeremias capítulo 29, o povo de Deus estava sendo retirado de Jerusalém. Estava indo para a Babilônia. A profecia de Jeremias e a carta aos exilados, que Jeremias tem que falar com o povo amando de Deus, ela traz uma notícia terrível. Fala assim, gente, vocês estão indo para a Babilônia, vocês vão ficar 70 anos. E antes dele falar, olha, sou eu quem sei, os meus pensamentos são maiores que todos os pensamentos, são de paz e tudo mais. Antes dele dizer isso, trazer uma mensagem de esperança, ele fala, olha, vocês vão ficar 70 anos lá. Talvez os que estão indo não vão voltar, mas produzam na cidade. Isso. Casem-se, tenham filhos, abençoem a cidade, orem por ela, cultivem, trabalhem. A gente não foi chamada para viver só de braços abertos, esperando Jesus voltar. Sim. Nós fomos chamados para ser presença fiel do reino de Deus no mundo. Então fazer esse tipo de discussão, olhar um filme e trazer discernimento a ele, faz muito parte do nosso DNA, como reformado principalmente, porque a gente traz discernimento. A gente traz um equilíbrio entre o que é, de fato, a mensagem do evangelho que está ali ecoando dentro dessas produções, e a gente pode criar pontes, como o próprio apóstolo Paulo criou uma boa ponte com os atenienses. Com certeza, um ótimo exemplo. Atos 17. Ele traz uma ponte ali, ele fala do evangelho, trazendo esse reflexo, olha, vocês são muito religiosos. Sim. Agora, vocês têm até um altar ao Deus desconhecido, deixa eu apresentar esse Deus. E ao mesmo tempo que ele enfatiza essa graça comum presente nos atenienses, ele também trabalha com a antítese do evangelho. E esse citando poetas gregos, exatamente, né? Falando sobre isso. Então isso está no nosso DNA. Uma boa aplicação que podemos tirar, né, pastor? O verdadeiro cristianismo, cristianismo sólido, maduro, não é aquele que você fica numa bolha só estudando a Bíblia e só vendo filmes, ouvindo músicas com selo gospel. Mas é você enxergar essas coisas com a cosmovisão bíblica correta e você enxergar ali esses lampejos que a gente chama de graça comum ou grande graça e nunca se esquecer, né, que por trás de toda narrativa de algum filme ou série que você está assistindo, um jogo que você está jogando, é sempre um espelho, em maior ou menor grau, da metanarrativa, né? A grande narrativa de todas as narrativas, que é a narrativa do nosso Redentor. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O programa é Cantando e Contando as Escrituras. Eu não posso perder essa oportunidade, pastor Guilherme. Então, caminhando já para o encerramento, qual das músicas que vocês, do Projeto Sola, legaram para nós aí, para o Reino de Deus, que você mais gosta, uma das que você mais gosta, que você poderia cantar um pedacinho aqui pra gente também, porque não dá para abrir mão dessa demanda do canal. E nem perder a oportunidade de estar com o senhor aqui. Acho que, dentro das várias possibilidades que a gente tem uma música que chama Da Vida ao Melhor. Da Vida ao Melhor. E a origem dela, ela foi um catado de várias frases que um grupo de adolescentes escreveu. É mesmo? A letra, quando eu estava compondo ela, as frases, elas foram fruto de um ano de caminhada cristã entre adolescentes recém-convertidos. Olha só. E aí algumas frases que tem lá, como para nós ele é da vida o melhor, como também ele é paraíso aqui e tudo mais, são as palavras desses adolescentes que estavam caminhando com Cristo no primeiro ano de vida, né? A vida cristã, de fato, novo nascimento e tudo mais. E é muito legal. Então, por isso que o refrão para mim é muito importante, porque quando a gente canta, é o eco de filhos de Deus recém-convertidos que continua sendo cantado pela própria igreja. Que legal. É muito apoiado na Escritura Sagrada. O trechinho do refrão é: para nós ele é da vida o melhor, nosso mover e existir
paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo à luz. Eu acho muito bonito, cara. Todas as vezes que a gente canta, a igreja toda cantando, é bem emocionante. Ah, que legal. Eu não conhecia a história, né? Ficou ainda mais bonita a música. Agora, pastor, duas coisas que eu gostaria de pedir. A primeira, aproveitar e fazer uma oração. Eu sempre encerro o meu canal com uma oração, né? Por aqueles que ouviram, por nós, pela vida do Senhor, pela minha vida. E depois da oração, eu me apresento no canal como um santo pecador. Acho bacana essa expressão. Se fosse você se apresentando nesse canal, se você fosse um entrevistador, eu fosse um entrevistado, como você se apresentaria? Meu nome é Pastor Guilherme Amarino e eu sou um... Fazer a oração primeiro e depois você se despede com essa sua tirada. Vamos orar? Deus Pai, muito obrigado, Deus Eterno, muito obrigado pela oportunidade que tivemos, pastor e eu, de orarmos aqui, de conversarmos, de trazermos essas estruturas de interpretação, arte, a conversa sobre música. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado a oportunidade de termos conversas assim e de basearmos isso não na nossa própria imaginação, no nosso próprio pensamento, mas na condução o tempo todo da Tua Palavra, Pai. Sim, Deus. Obrigado porque temos esse momento. Abençoa, Deus, todos esses que estão vendo aqui este vídeo. Faça com que também essa conversa possa frutificar para as igrejas locais, para todas as pessoas que estão ali envolvidas, pessoas que querem se relacionar com a arte, Pai, e ter discernimento em todas as coisas. Também essas que querem produzir canções para abençoar e servir outras pessoas, glorificando o Teu nome, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, Pai. Cuida para que um bom testemunho do Teu Evangelho seja dado sempre, apoiado na Tua Palavra, Deus. Clamamos que o Senhor abençoe, Deus, as igrejas aqui que estão vendo esse vídeo, as igrejas pastoreadas aqui por todo esse pessoal, Deus, que o Senhor possa cuidar de nós. Amém. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos assim então. Resenhas Reformadas, Pastor Tiago, um santo pecador. Pastor Guilherme, um miserável pecador salvo pela graça. Um miserável pecador salvo pela graça. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. E eu quero agradecer especialmente a muitas pessoas que permitiram essa entrevista e essa resenha reformada. Agradecer em primeiro lugar a equipe da Segunda Igreja Presbiteriana de Bom Jesus de Itabapoana, na figura do reverendo Ramon e também do jovem Júnior, representando toda a comissão que me ajudou pra caramba. E também aos queridos amigos Raimundo, Ramon, Geraldo, João Lucas, todos vocês, muito, muito, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essa graça não aconteceria sem vocês.